A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo Testamento, livro de Daniel, capítulo 8, versículo 1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então veja que o reino da Babilônia nem tinha ainda terminado, porque Nabucodonosor havia morrido, e o seu filho Belsazar estava governando. E Deus estava revelando, mostrando para Daniel todo o governo humano, desde a época de Nabucodonosor até o final dos tempos, na segunda vinda de Cristo, quando o reino de Deus será estabelecido na terra. E isso aqui aconteceu mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e nós já estamos a 2000 anos depois de Cristo. Então, há 2500 anos atrás, Deus estava revelando para o servo Daniel todas as coisas que iriam acontecer no governo humano, desde aquela época até o final dos tempos. Por isso que no último dia que o Belsazar fez o seu banquete, Daniel já estava bem esclarecido por Deus de tudo que iria acontecer politicamente. Nós sabemos que mais ou menos 3 anos a Média Pérsia estava cercando, sitiando a Babilônia. E Belsazar, dentro do seu império, nem aí com os inimigos que estavam para o lado de fora. Mas ele fez aquele banquete e pegou os utensílios do templo de Deus, do templo de Salomão, que havia sido destruído por Nabucodonosor, e colocou na sua balada. E vi na visão acontecendo quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. E 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o meio, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Nós sabemos que toda aquela visão da estátua que Nabucodonosor viu, que Deus revelou em sonhos para ele em estátua, e para Daniel Deus revelou em animais, que a cabeça de ouro, os braços de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os dedos parte de barro e parte de ferro, eram todos os impérios que haviam de surgir desde Daniel, de Nabucodonosor até o final dos tempos. E esses animais são os reis, os governadores, os governantes de cada império, da Média, da Pérsia, da Grécia, de Roma. Então, todos os governantes que surgiram, seus generais, quando foi dividido o reino, ele é representado por esses animais aqui. Então, esses animais aqui é a mesma história da estátua, é a mesma história que Daniel já viu aqui na visão anterior, do urso, daquele animal terrível, que foi o último animal que ele viu na visão anterior, são os mesmos, aplicados de uma forma diferente, mas que representam os governantes de cada império. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Eu o vi chegar perto do carneiro, irritar-se com ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para passar diante dele. E lançou-o por terra e o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu de grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4
também notáveis para os 4 ventos do céu. Esses aqui são os generais que surgiram no lugar de Alexandre o Grande. E o outro era o Império da Média e da Pérsia, as 2 pontas. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Que terra formosa? Jerusalém, Israel. Então essas guerras que haviam entre os reinos que surgiram depois da Babilônia, lutavam entre si para ver quem ia imperar sobre a terra como a nação principal, o reino principal. E todas as vezes que eles passavam por Israel, destruíam Jerusalém. Todas as vezes que um vinha e o outro voltava, enfim, eles passavam pelo território de Israel e ia destruindo cada vez mais o território de Israel. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então, uma visão importante na palavra de Deus é o Templo de Salomão. Quando Deus permitiu Davi construir aquele templo, ele disse que ele colocaria o nome dele para sempre ali. Então está lá até hoje. Mas aquele templo foi destruído por Nabucodonosor. Depois de 70 anos, os judeus voltaram na época do rei Ciro, da Média e da Pérsia, e reconstruíram o templo e a cidade. Mas Israel não era mais uma superpotência como na época de Davi, que derrotou todas as nações. Eles ficaram subjugados pelo império, posteriormente, de Roma, que imperou antes de Cristo, 300, 400 anos, até 300, 400 anos depois de Cristo. E eles foram subjugados por esse império. E na época do Império Romano, depois que Cristo veio, no ano 70, novamente aquele templo foi destruído, o Templo de Salomão. E agora o povo de Israel não foi para um país específico, como na época de Nabucodonosor, que eles foram para a Babilônia. Agora eles foram dispersos pela face da terra. E nós sabemos que novamente esse templo vai ser reconstruído. Por quê? Porque o povo de Israel já voltou a ser uma nação novamente, faz mais ou menos 70 anos. E tudo lá já está reconstruído, a cidade está tudo certo com o país. Mas não tem ainda o templo, não tem o sacrifício dos animais. Porque os judeus que guardam os mandamentos de Deus não creem que Jesus Cristo é o Messias que já veio. Eles estão esperando ainda o Messias. E novamente eles farão a reconstrução do templo e o sacrifício de animais. E quando isso se der início, o sacrifício, começou os últimos 7 anos. E para se fazer o sacrifício é necessário que o templo esteja reconstruído, porque só lá pode se fazer o sacrifício. E esse sacrifício será feito por 1335 dias no livro de Daniel, capítulo 12, nós vamos chegar lá. Mas quando se completar metade dos últimos 7 anos, esse governador mundial que vai estar governando toda a terra, ele será morto e ele vai se levantar do seu velório e vai se declarar que ele é Deus, que ele é Cristo. E o sacrifício que estava acontecendo foi tirado. Então tudo isso que aconteceu aqui na história dessa visão, na época que Daniel teve essa revelação, acontecerá no final dos tempos, novamente. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo àquele que falava, até quanto durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Então, para nós é complexo entendermos tudo isso.
Mas não é tão complexo, porque a história já aconteceu, essas profecias já aconteceram. E aconteceram exatamente como Deus mostrou para Daniel. Cada animal representando um governante de uma superpotência e aqueles que derrubaram ele, e isso se desenrolou durante o tempo da história, exatamente como Deus revelou aqui. E Daniel estava ponderando, ele queria compreender essa visão. E eu vi uma voz de homem nas margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, o arcanjo, o querubim Gabriel, veio aqui enviado por Deus para falar com Daniel. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no tempo do fim. Está vendo? Nós estamos agora nesse tempo do fim. E essa profecia que o santuário vai voltar a entrar em funcionamento, o templo de Salomão, o sacrifício, ele vai ser tirado e vai ser pisado. Todos aqueles que adoram ali no santuário por esse governador mundial, está para começar. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé, e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Então nós somos essa última geração, a geração do tempo do fim. Aquele carneiro que viste com as duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, tá vendo? É a mesma aplicação dos animais na estátua que Nabucodonosor viu que Daniel tinha revelado para ele. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, Alexandre o Grande. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. São 4 generais que se rebelaram contra Alexandre o Grande e dividiu-se o reino da Grécia. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. Aqui ele está se referindo ao Império Romano, que foi dividido em Ocidente e Oriente. E na época de Cristo, eles imperavam. E agora, nos nossos dias, o comércio comum europeu é um renascimento desse Império Grego-Babilônico. É o mesmo império, com outra cara, com outra fachada. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão e no seu coração, se engrandecerá e por causa da tranquilidade destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será ele quebrado. Quem é o príncipe dos príncipes? É o Senhor. Mas ele vai ser quebrado, o governador mundial. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Vai demorar muito ainda, Daniel. Vai demorar ainda 2.500 anos para isso acontecer. E nós estamos vivendo esses dias agora. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então percebe que para Daniel era difícil compreender o que Deus lhe revelava, porque não tinha acontecido, iria acontecer depois da sua morte. E aconteceu de uma maneira cabal. E nós estamos agora no finalzinho. E tudo que Deus revelou, que já se cumpriu cabalmente, aquilo que está por vir também se cumprirá cabalmente, conforme Deus revelou. E nós vamos ver agora no capítulo 9, esta visão das 70 semanas que Deus ainda continua a falar com Daniel. Nós vamos compreender que os reinos, aquela estátua, que são os mesmos animais, é a mesma história, se cumpriu. E como que Deus delegou
o cumprimento em anos, corretamente. O Senhor dividiu a história. Então, o soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem na sua mão todo o governo humano. Tudo está diante dele. Ninguém nasce nem morre sem ele permitir. Ninguém é nada ou deixa de ser alguma coisa sem ele permitir. Ele é o Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua revelação que o Senhor tem revelado ao teu servo Daniel. E para nós hoje, Senhor, é tão claro porque tudo se cumpriu. E o teu servo adoeceu porque difícil era entender toda essa visão, porque nada tinha acontecido. Ele estava debaixo do governo da Babilônia do rei Belsazar. Mas ele creu, Senhor, naquilo que lhe foi apresentado. E escreveu, Senhor, para que nós hoje possamos nos tornar vencedores como ele foi sem ter visto. E hoje, Senhor, nós somos os vencedores que contemplamos tudo o que aconteceu na história e tudo o que está para acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes e vigorosos diante de tudo que está para acontecer nos nossos dias. Que o teu espírito de inteligência e sabedoria que o Senhor derramou sobre o teu servo Daniel seja derramado sobre todos aqueles que te buscam com o coração puro. Dá-nos esse coração. Amém. Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus.